Viva! Temos connosco a professora Maria da Graça Saraiva, coordenadora do Observatório da Paisagem da Charneca, que está a desenvolver o projeto Arte 3C, Clima, Comunicação, Comunidade, montado como paisagem. Vamos falar com a professora sobre este projeto inovador no Ribatejo, que pretende ter um grande impacto no espaço rural. Um projeto que vem realçar a importância do montado na nossa região enquanto ecossistema fundamental e resiliente aos efeitos das alterações climáticas. Boa tarde, professora Maria da Graça Saraiva. Eu gostaria de começar por conhecer o Observatório da Paisagem da Charneca, que eu penso que é uma associação localizada no Concelho da Chamusca. Fala-nos um pouco sobre esta associação. Exatamente. Portanto, esta associação localiza-se no Concelho da Chamusca, portanto, freguesia, na União de Freguesias da Parreira Choto, e, portanto, está sediada numa exploração agroflorestal que pertence à minha família, da qual sou gestora, no Gaviãozinho, portanto, que é um lugar e que está integrada na Charneca Ribatejana. E, portanto, eu fui professora da parte da arquitetura paisagista, sempre me interessei muito pelos temas de paisagem e, portanto, ligando à prática a gestão de uma unidade florestal, agroflorestal na Charneca, vinha um pouco a descobrir, e essas coisas só aconteceram já numa fase mais avançada da minha vida, portanto, prestar imensa atenção e a reconhecer os valores que a Charneca do Ribatejo tem e que são, e a sua paisagem muito especial e que são de alguma forma desconhecidos do grande público e às vezes até de alguns dos ribatejanos mais encostados à zona da Lesíria, porque é uma zona bastante despovoada, bastante pouco utilizada, um bocadinho esquecida dos grandes eixos viários, mas tem uma paisagem muito interessante, tem uma identidade muito forte, tem sistemas naturais de grande riqueza e diversidade, o montado, a parte das florestas, uma utilização agrícola e florestal baseada no extensivo, mas já com algumas culturas também mais atuais e que aparece um pouco na expansão para o Alentejo, quando o Alentejo é que é a grande zona mais mítica e, enfim, que tem a ver muito com o imaginário de zonas rurais interessantes em Portugal. E ao passo que esta charneca estava de alguma forma desconhecida, até é interessante procurando na literatura, fala-se mesmo nisso, uma zona desabitada, esquecida, e que, a meu ver, tem bastante interesse e tem todos os potenciais para uma utilização e até mesmo para uma descoberta das pessoas. Portanto, juntamente com essa atividade de gestão agrícola e florestal e devido também ao meu passado enfim, e presente também de caráter académico, acabei por juntar nesse espaço, que no fundo, portanto, está integrado numa exploração de alguma dimensão, mas juntar como um espaço de convívio, de partilha e de conhecimento dessas potencialidades da charneca. E entre pessoas locais também interessadas e entre colegas dessas redes académicas, que resolvemos, portanto, para já, remodelar um espaço que era parte de um casal. Os casais são aqueles espaços, no fundo, núcleos rurais um pouco equivalentes aos montes do Alentejo, mas que têm lá esse termo concreto, onde as pessoas se fixaram sobretudo a partir do princípio do século XX, com a campanha do trigo e para arrotear essa charneca. E portanto, com uma série de construções interessantes, e a partir de um antigo armazém de trigo, fez-se um projeto apoiado pelo PDR de remodelação para um centro de acolhimento, para um centro de encontro das pessoas. E a partir daí foram-se começando a dinamizar algumas atividades. Primeiro começou até com artistas que se juntavam para pintar essa paisagem ao natural, depois com escolas, no fundo, como pertencia à Universidade de Lisboa, professora da Universidade de Lisboa, foram vindo também alguns alunos. Muito interessante, também tivemos contactos com universidades estrangeiras, que passaram, alguma delas, por exemplo, no caso de uma universidade belga, de uma colega,
escolher aquele espaço como terreno de campo para fazer várias visitas de estudo, e durante 4 ou 5 anos os alunos belgas metiam-se no avião, caminhavam para a Charneca, instalavam-se lá e desenvolveram vários trabalhos de âmbito local e regional interessantes. E, portanto, foi-se percebendo que havia a possibilidade de juntar ali um corpo de conhecimentos, portanto, também recolher o contacto com as pessoas locais, com as comunidades locais, têm uma identidade muito própria, as escolas, os grupos de terceira idade, e começou de alguma forma a coisa a crescer, juntando várias atividades, e a perceber que havia uma atitude de descoberta a esse espaço. E, portanto, depois em 2018 formou-se uma associação sem fins lucrativos, tem hoje em dia cerca de 50 sócios associados, e que passou, portanto, a promover, assim, sobretudo, atividades de troca dessas experiências, chamada co-criação de conhecimentos, e a juntar também as pessoas das comunidades locais com esses encontros. Infelizmente aconteceu a pandemia, o que veio, de alguma forma, pronto, de não desenvolver muito, mas aconteceram sempre ações interessantes com a escola local, os alunos iam fazer visitas, a perceberem-se, portanto, do que são as realidades rurais, o montado, o montado sobre o que é de facto um valor extremamente interessante e que dá ali um valor económico importante. E foram acontecendo, portanto, depois fez também um estudo sobre a vegetação existente, com a construção de um herbário, com o apoio do Instituto de Agronomia, enfim, há aqui um conjunto de parcerias que se foram estabelecendo de uma forma, primeiro, mais informal, com universidades, com escolas, com grupos, portanto, foram trazendo, portanto, mais ou menos na altura de fevereiro, março, teve um grupo de uma universidade sueca, que usa fazer trabalhos ligados à informação geográfica, até em África, não podiam ir para a África, foram para ali. No verão tem havido campos de férias de jovens estrangeiros que vão, e ficam realmente encantados com o sossego, com a paz e com a diversidade daquela região, e que, portanto, de alguma forma é importante trazer ao conhecimento. E tentámos alguns projetos, porque no fundo isto é uma associação que vive quase exclusivamente do voluntariado, dos associados que se reúnem, que têm passeios micológicos. Olha, para a semana vamos ter um passeio para conhecer os cogumelos daquela região, são fantásticos. E nessa região eu já fui ao Festival do Cogumelo da Parreira. Da Parreira, pois, Sim. Parreira, exatamente, sim. Pois, o cogumelo é ali um produto muito interessante, que era o cogumelo selvagem, não é? Que aparece agora depois destes dias de chuva, os boletos, que era aqueles que também estão a começar a ser cultivados na região, e eu acho que é um valor muito interessante para essa zona. E, portanto, no fundo está um pouco numa zona bastante isolada, lá está, fora das vias principais, mas esse é um problema ali também um bocadinho complexo da zona da Chamusca, mas procurou, no fundo, podemos dizer, animar a Charneca, dá-la a conhecer, juntar conhecimento de caráter mais empírico, mais local, de caráter mais com esses grupos universitários, e pronto, e procura ser assim um parceiro local de uma certa animação. Nunca se consegue muito, porque é sempre, então, está-se longe, está fora de tempo. Queremos sempre mais, exatamente. No âmbito deste projeto AR3C, foi realizado no passado dia 12 de novembro o evento Constelação da Seca, uma atividade de georreferenciação de sobreiros mortos, que servirá de base agora a um trabalho para os artistas residentes envolvidos no AR3C. Em que é que consiste este trabalho? Como é que isto funciona? Olha, então para já foi aqui uma ideia muito interessante, porque de concorrer de apresentarmos uma candidatura no ano passado a um projeto que achámos muito interessante, porque tem muito o espírito que estávamos a pensar, que é ligar a arte à ciência e à divulgação do conhecimento.
E sobretudo, portanto, surgiu um projeto que estava candidatado pela Direção-Geral das Artes, mas que cruzava com o ambiente no tema tão discutido ou tão atual agora, que são as alterações climáticas. E nós pensámos que podia ser uma oportunidade muito interessante de alertar para os riscos, agora, quer dizer, agora passou um ano desde essa altura, agora esse assunto está cada vez mais nas páginas dos jornais, mas os riscos das alterações climáticas naquela zona e que se prendem sobretudo com o declínio do montado, dos sobreiros, a seca, as alterações climáticas, a erosão, e que está a afetar de uma forma muito intensa uma das principais riquezas da região, que é esse montado sobre. E então resolvemos apresentar essa candidatura que iria ligar cientistas, pessoas que sabiam das questões da ciência climática, com alguns artistas e que juntos trocariam, digamos, ideias, criatividades, informação, e depois que esse trabalho dos artistas passasse para a comunidade, porque uma das coisas que se fala bastante é que a arte tem muita capacidade de emocionar as pessoas, de lhes chamar a atenção, mais do que às vezes os relatórios científicos que as pessoas não leem ou leem com dificuldade. E então tem sido um caminho e muito seguido agora na atualidade de que os artistas chamem a atenção para estes problemas porque se torna isso mais visível para a sociedade. E então resolvemos lançar este projeto que teria esta informação, cientistas a explicarem como é que são os mecanismos, a adaptação, as evoluções, a seca, etc. E os artistas usarem essa informação e transferirem-na. Portanto, uma das ideias que surgiu, portanto, vamos ter 4 artistas em residência, já tivemos, portanto, que vão decorrer ao longo do ano letivo, já começou, e então um dos artistas, que é o Manel Casabranca, que é um pintor alentejano, que tem dedicado a sua obra artística às questões a pintar e a divulgar a questão dos sobreiros e do montado, surgiu um pouco a ideia de, bem, este ano foi uma seca terrível, este verão foi uma seca terrível, morreram muitos sobreiros já agora no pós-verão, e então uma das formas de constatar seria, para já têm que ser identificados esses sobreiros secos, não é? Portanto, no montado têm que ser identificados para cortar, para eliminar, é preciso eliminar porque podem ser focos de doenças e também trazem algum rendimento como lenha. E então seria fazer o levantamento desses sobreiros na propriedade, na área florestal, marcá-los digitalmente através das coordenadas e passando para o mapa, o que iria com certeza gerar um conjunto de pontos a que o artista chamou, vamos ter aqui uma constelação, e foi daí que a ideia da constelação da seca, o nome ainda pode evoluir, mas assim como nós temos no céu os vários pontos que estão a iluminar, aqui neste caso teríamos numa mancha florestal os indivíduos que sucumbiram à seca, e foi em relativamente pouco tempo, porque tinham já sido limpo todo montado há cerca de 2 anos, portanto os que no espaço de 2 anos, sobretudo este verão, terão secado por via desta extrema seca. E portanto foi isso que foi feito, portanto isto são processos que vão ser encadeados. Essa equipa de especialistas, sobretudo de informação geográfica, percorreram o terreno, foi muito engraçado, portanto fomos no reboque trator distribuindo, que ainda é uma área grande, grupos, e uns faziam o levantamento dessas árvores, outros pintavam a risca branca que é preciso pintar para fazer a conta e fazer a declaração para o corte, e resultou, por acaso, não sei se lhe posso mostrar aqui, Sim, mas sim, sim, resultou, sim. não sei se, portanto, uma imagem que já tem uma série de pontos, ainda não está finalizada, vai ser trabalhada. Por um lado é extremamente assustador, porque em 2 anos estão e isto não está completo, 250 árvores mortas, árvores secas que secaram neste último tempo, o que é muitíssimo. E, portanto, a partir agora, isto ainda está numa fase prévia, a partir deste mosaico, vai sair se calhar alguma ideia desta ideia de constelação,
que no fundo chama a atenção para os efeitos, pretendemos que chame a atenção para os efeitos da seca. Portanto, vai haver algumas destas ações, queremos divulgar e, portanto, esta oportunidade é excelente e agradeço desde já porque é interessante, no fundo, isto só faz sentido se for divulgado. Temos a parceria com a escola local, porque para os alunos participarem também nos workshops que vão ocorrendo. Agora, se calhar é um momento, daqui até ao fim do ano, faremos menos, porque o tempo... Por exemplo, ontem tínhamos previsto um workshop de fotografia, em que iriam, o professor levava os seus alunos do Instituto Politécnico de Tomar e os alunos da Chamusca, mas tivemos que cancelar porque estava a 100% de chuva e, portanto, é impossível andar a tirar Não era fotografias. possível. Portanto, vamos ter que reagendar. Portanto, agora até ao fim do ano teremos menos atividades, mas a primavera vai ser, penso que, muito ativa. E, portanto, temos 4 áreas, portanto, artes plásticas, fotografia, desenho de natureza, com o Grupo do Risco, que é um conjunto de especialistas em desenho, de facto, da natureza, da vegetação, até quase do desenho científico, que vão também participar em residências, e arte mural nas paredes, em algumas paredes que ainda estamos a organizar. Esta é a equipa artística. Esta é a equipa artística, E exatamente. quer referir alguns nomes de quem é que faz parte Pronto, desta portanto, equipa? na área das artes plásticas, o Manel Casabranca, que já falei, que já iniciou já esteve dois períodos em residência, que vai depois continuar no verão. O Duarte Amaral Neto, fotógrafo, que seria o que iria ontem, e que vamos também reagendar. Depois, o Grupo do Risco, que é um coletivo, é uma associação que se desloca por várias zonas, desde a Amazónia ao Montado, à floresta, à Mata Atlântica, portanto, para fazer o desenho gráfico. Tiveram uma exposição também muito bonita no Museu de Arte Natural em Lisboa, e 2 artistas que são da região, Moraes, o João Maurício Violan e a Sofia Camacho. Vão também fazer intervenções em paredes, em muros. Ainda estamos aqui à procura das zonas dos locais que tenham algum suportes, que tenham assim algum impacto. E, portanto, como disse, uma vontade muito grande de envolver a escola, e que temos essa parceria, a escola, os vários níveis da escola, do agrupamento de escolas da Chamusca, desde o primário ao socioprofissional, nomeadamente ao curso de multimédia, que gostaríamos queremos que acompanhe todas estas atividades. Está prevista uma exposição, um dia de conferências e exposição intermédia a 28 de janeiro, que depois gostaríamos de enviar mais próximo o programa, que será um conjunto de conversas sobre este tema e a apresentação dos trabalhos que estiverem feitos que tiverem sido desenvolvidos até essa altura. E depois no final, portanto, eu penso que na primavera vai entrar, enfim, mais atividades, porque o tempo permite, e depois no final do ano, também ainda não sabemos bem onde, mas que vai haver uma intensa divulgação. Com a Escola da Chamusca, tudo isto também se integra num programa escolar, que é o Programa Nacional das Artes, que, portanto, também vai ter os seus canais próprios de divulgação, e pronto, e estamos muito entusiasmados com este projeto, porque é uma coisa completamente diferente, Sim. nova, como se diz, fora da caixa, e que está completamente atual neste momento, com todas estas questões que se falam agora das alterações climáticas, e que pretendemos que chegue às pessoas, e também Sim. a vossa ajuda é muito importante nesse sentido. A professora, já falámos agora da equipa artística e a equipa científica. Quem é que faz parte da equipa científica? E depois perguntar-lhe também como é que isto funciona, como é que se juntam artistas e os cientistas, como é que eles trabalham em comum, como é que é o ponto como é que isto funciona, não é? Pois, isso tem sido também muito interessante e todos têm estado com muito interesse e vontade de aprendizagem. Eu acho que também isso foi assim, uma lufada de ar fresco. Portanto, em termos dos cientistas, são professores da academia,
temos o professor José Luís, vou-me recorrer aqui, José Luís Zézer, da Escola de Geografia, o professor António, vou aqui buscar num instantinho, António Lopes, também da Escola de Geografia, são especialistas de ciências climáticas, a professora Ana Paula do Instituto Politécnico de Santarém, da parte de secas e recursos hídricos, a engenheira Conceição Colasso, do Instituto Superior de Agronomia, engenheira florestal, e com muito trabalho ligado à floresta, aos focos e à comunicação com o público. O professor Fernando Coimbra, que tem um estudo do IPT, do Instituto Politécnico de Tomar, que tem um estudo das alterações, da arte e alterações climáticas na época rupestre, que vai apresentar uma conferência sobre isso. Portanto, mais ou menos são 4 áreas artísticas, são 4 ou 5 das áreas, cerca de 5 cientistas. Depois a coordenação é da minha colega Isabel Lopa Ramos, professora do Instituto Superior Técnico, e a nossa produtora Lígia, que penso que contactou consigo, que acabou agora recentemente o doutoramento também em Ecologia e questões ligadas aos rios. Promovemos vários encontros na fase inicial, primeiro por Zoom, depois 2 locais, lá no Observatório da Charneca. O Observatório da Charneca é o edifício lá no Casal do Gaviãozinho, e com vários trocas de ideias. Temos um painel intercomunicativo, que é um MIROC, onde cada um de nós coloca a informação que vai recolhendo, as perguntas que quer fazer. E depois tivemos, no dia 5 de outubro, também um encontro no meio do montado, com conversas orientadas, com perguntas do lado dos cientistas, com perguntas do lado dos artistas, o perguntar aos artistas o que é que eles gostariam de comunicar, aos cientistas como é que eles prevêem que é importante passar como ideias. E olha, foram 2 ou 3, já foram cerca de 3 dias, 2 presenciais e 1 por Zoom, onde essa conversa fluiu e tem sido muito interessante, com o apoio de todos, porque se sentem muito interligados, quer dizer, a informação vai fluindo, vão surgindo novas ideias. Portanto, está a ver, desta ideia do artista sobre a constelação da Seca, vai depois um conjunto de especialistas de informação geográfica para o terreno levantar e construir, e foi um trabalho de equipa interessantíssimo, e saiu de lá tudo muito entusiasmado. E depois, evidentemente, tivemos um almocinho com os produtos locais, que também é preciso depois tanto trabalho. E pensamos que está a correr com uma dinâmica interessante, com uma Sim. dinâmica. Queremos muito que saia para o público. Estes trabalhos vão ser apresentados, falou, a 28 de janeiro, é isso? Sim, vamos ter estamos a programar uma primeira assim divulgação mais pública de conversas sobre o que se está a acontecer, e exposição. Provavelmente será lá no Observatório da Charneca, lá no Gaviãozinho. Poderá ser depois outras noutros sítios, mas portanto, pronto, tudo isto está um pouco em construção, são coisas Claro, muito novas, que nós próprios também são desafios, é um grande desafio, porque cada um está normalmente na sua área, e isto é muito, sim, como chamam juntar, lá. isso acho muito interessante, juntar ciência, Pois, a arte, não é? Criam-se coisas e novas, aplicação local. Eu e a acho que sim, população, aquilo que. e a Exatamente, comunidade. por isso é clima, comunicação, comunidade, foi essa muito o foco nesses 3 aspectos, tentar não desligar nenhum. Às vezes a comunicação também não é fácil fazer, até porque muitos de nós somos de caráter mais académico e temos menos experiências nesse campo, mas tudo vamos aprendendo. E acho que é um desafio muito interessante. Toda a equipa está muito Que entusiasmada. impactos é que esperam conseguir com este projeto? Olha, muito importante penso que é ir para o público jovem, e até o público jovem local, que às vezes que sentimos que já não tem tanta ligação a umas raízes mais rurais, ou e projeta mais nos meios mais urbanos. Pronto, portanto, claro que equilibrar um pouco o peso do foco que muitas vezes os jovens têm, valorizar os recursos endógenos, os recursos
locais, a comunidade, a sua história, as suas práticas tradicionais. Portanto, esta ideia de juntar no montado, o montado é um sistema económico, mas ecológico importantíssimo, enfim, reconhecido pela sua importância, pela sua biodiversidade, pela sua importância ecológica, pela sua importância económica, e que está de facto em declínio. E até que ponto podemos preocupar também os jovens? Aliás, vemos agora que houve uma série de movimentações de jovens, Sim, e isso é muito interessante, preocupados com o futuro, com o clima, com as alterações, e queremos fazer, talvez isso passe mais às vezes em meios urbanos, trazer também essas preocupações para os meios mais rurais, porque de facto a sua subsistência económica depende fundamentalmente dos recursos locais, e o montado tem que ser apoiado, tem que haver, portanto, um bocadinho uma coisa que se fala agora, o pagamento dos serviços dos ecossistemas, tem que ser valorizado, tem que haver apoio da investigação, mas também da gestão, uma gestão mais consciente, uma gestão mais baseada, portanto, também na sustentabilidade, porque é um bem que se está, de alguma forma, a degradar, e temos que estar, para além de todas as outras situações, a seca, também estivemos a ver junto de uma albufeira completamente vazia, neste momento, o problema dos recursos hídricos, da seca, enfim, todas estas questões que são agora a nossa agenda. E que estamos já a sentir os efeitos, estamos a sentir isso. Já a sentir os efeitos. Eu digo-lhe que sobre isso já não há dúvidas. Este verão, para aquele caso do montado, ainda por cima o verão, não foi época de tirada da cortiça, e as árvores ressentiram-se extraordinariamente porque apanharam estes 4 meses de seca brutal. E estamos a falar de árvores que são muito adaptadas ao nosso clima. São muito adaptadas. É a árvore nacional, aliás, o sobreiro, não é? É a árvore nacional, adaptada ecologicamente, até lhe digo, em termos do espaço da nossa charneca do Tejo, é onde os montados são mais densos e até mais sadios, ou mais saudáveis, são também mais recentes do que... e é uma preocupação que tem a ver quer com os cientistas, quer com os gestores, quer com a população em geral, porque é um recurso muito importante para a nossa economia, para a nossa subsistência. Eu penso que também a questão do montado agora está a ter uma maior comunicação, um maior conhecimento, e recentemente até estreou um filme que eu estou curioso de ver, porque acho que é um excelente filme. Eu só vi a apresentação, ele tem estado nas salas de cinema, esteve em exibição em Cruz, que também tem um peso muito grande do montado, dos maiores produtores de cortiça do país, e eles estimam muito a questão do montado, e penso que tudo isto é importante também para trazer para a comunicação, para trazer para o conhecimento público. Exatamente. Não, Corujo tem feito um trabalho muito interessante, também tem o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, onde desenvolvem uma série de atividades, de grupos de investigação e de melhoria e divulgação. Portanto, tem sido muito importante. Mas mais na área científica, e não só, e também virado para a gestão, para os gestores. Sim, para a parte produtiva. Agora, lá está, esta questão componente da arte e da comunicação pode trazer isso mais para o cidadão comum. Sim, exatamente. Trazer sim. Que é importante também, não é? Portanto, essa preocupação de que temos de estar todos agora alerta para todas estas problemáticas que se estão um bocadinho a suceder com muita rapidez. E, portanto, quem diz o montado diz outros sistemas, mas ali é aquele que é o mais emblemático, e isso é importante. O nosso tempo está a chegar ao fim. O resta-me agradecer à professora Maria da Graça Saraiva, coordenadora do Observatório da Paisagem da Charneca, pela sua disponibilidade. Foi um gosto falar consigo. Muito obrigado. Vamos acompanhar o trabalho do Observatório e deste projeto. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado.